Fala pessoal, tudo bom? Trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu quero trazer aqui um conceito muito importante que com certeza vai levar o seu xadrez aí para um novo patamar. Esse conceito é o de casas fortes. E o que é uma casa forte? É uma casa onde você pode colocar uma peça sua e ela não pode ser removida dali. E essa peça vai ficar ali colocando pressão no seu oponente para sempre. E enquanto isso, você vai trazendo outras peças para aumentar cada vez mais a pressão. Então, por exemplo, aqui nessa posição, é muito fácil da gente perceber que esse quadrado aqui de D5, ele é uma casa forte para as brancas, porque a gente vai conseguir colocar um cavalo aqui e esse cavalo ele vai ser completamente dominante. E ele nunca vai ser removido daqui. E assim, uma casa forte é a mesma coisa que uma casa fraca. Se ela é forte para você, ela consequentemente vai ser fraca para o seu oponente. Bom, nessa posição aqui a gente vai explorar exatamente esse conceito. Essa posição aqui ela é bem similar à anterior que eu mostrei. Aqui as brancas jogam e elas vão criar exatamente uma casa forte para o cavalo delas. Como que elas vão fazer isso? Exatamente jogando o lance B5 aqui. Porque esse lance ele contesta esse peão aqui de C6 que está defendendo aqui a casa de D5, onde a gente quer colocar o cavalo. E aqui depois das pretas ou capturarem aqui, ou avançarem, tanto faz o que elas fizerem, a gente vai ter essa casa aqui maravilhosa para o nosso cavalo. Bom, e às vezes você não vai poder simplesmente colocar a peça lá na casa forte. Você precisa remover os defensores dessa casa. Às vezes o seu oponente vai conseguir defender essa casa com peças. Então você precisa fazer trocas de forma que favoreça que você consiga o controle dessa casa forte. Aqui, por exemplo, nessa posição, as pretas seguem aqui com bispo G4, exatamente para trocar esse cavalo que está defendendo aqui a casa de D4. E depois de, por exemplo, H3, captura, captura, a gente pode simplesmente seguir com o cavalo D4. E aqui novamente um exemplo onde o cavalo está intocável e domina a posição inteira. Bom, essa aqui é uma posição maravilhosa. Quando eu vi esse exemplo aqui, eu falei, nossa, que bonito. Se você quiser pausar aqui o vídeo rapidinho e tentar descobrir qual que é o lance que as brancas podem jogar aqui para conseguir uma casa forte, fique à vontade. Bom, eu tenho certeza que você encontrou o lance, que é E6. Bom, à primeira vista parece que esse lance simplesmente perde um peão, porque o peão está completamente solto aqui em E6. Só que depois de F captura E6, a gente consegue perceber que o cavalo, que a gente ganhou acesso a essa casa aqui de E5, que antes estava ocupada pelo peão. E agora a gente pode seguir com cavalo E5, colocando o cavalo na casa forte. E esse cavalo aqui ele é um monstro. Ele ataca aqui em G6 e depois de, por exemplo, rei G6 para defender o peão, as brancas podem simplesmente seguir com bispo D3, atacando aqui em G6 mais uma vez e recuperando o peão. Além disso, elas vão ter esse cavalo aqui em E5 que é super forte. Bom, como vocês puderam ver, isso aqui foi um sacrifício de limpeza, no caso. Você sacrificou uma peça sua, no caso o peão, para liberar uma casa para outra peça sua. Só que aqui não foi para dar um checkmate ou qualquer coisa assim, foi para conseguir esse posto aqui para o cavalo. Bom, aqui nessa posição é as pretas que jogam. Se fosse as brancas, seria bem parecido com aquele exemplo anterior, de eliminar o defensor da casa forte. As brancas simplesmente capturariam aqui e jogariam o cavalo em D5 e elas estariam completamente ganhas. Só que aqui é as pretas que jogam, então a gente precisa pensar em uma forma de evitar que o nosso oponente tenha acesso a essa casa forte. E como que as pretas podem fazer isso? Jogando aqui o lance B4, atacando o cavalo de C3. E aqui se as brancas tentam vir para D5 antes de eliminar o defensor, as pretas podem simplesmente seguir com cavalo captura. E se bispo captura E7, cavalo captura E7, a gente ganhou uma peça. E se em vez de cavalo D5 as brancas tentarem capturar aqui em F6 primeiro,
a gente pode capturar aqui em C3, atacando a dama. E aí, quando a dama sair do ataque, a gente pode capturar aqui em F6 e novamente tem uma peça a mais. Então as brancas não podem jogar cavalo D4. Depois de B4, elas têm que recuar o cavalo aqui, provavelmente para D1. E agora as pretas podem seguir com o lance D5, se livrando dessa fraqueza aqui na casa de D5. E dessa forma a posição delas está completamente ok, não vai ter problema nenhum aqui. Então, da mesma forma que você tem que saber como explorar uma casa forte, você tem que saber também como se defender, não deixar que o seu oponente tenha uma casa dessa. Bom, vamos ver aqui mais um exemplo. Se você quiser pausar o vídeo e descobrir qual que é o lance aqui das brancas para elas terem uma casa forte, fique à vontade. Esse aqui é um pouquinho diferente dos outros exemplos. Bom, aqui eu tenho certeza que você encontrou o melhor lance na posição, que é o lance A5. Por qual motivo? Aqui as pretas estão ameaçando jogar B5, expulsando o nosso cavalo aqui que está pressionando aqui em D6 junto com o bispo. Na verdade, o nosso cavalo ele já está na casa forte, que é C4. O que a gente precisa fazer é evitar exatamente que ele seja expulso daqui. E com o lance A5 a gente faz exatamente isso, porque depois de B5, por exemplo, a gente poderia simplesmente capturar aqui em passant e as pretas não conseguiram nada, só perderam um peão aqui. E além disso, com A5 a gente paralisa completamente essa ala da dama toda. E a gente conseguiu também a casa de B6 para o nosso cavalo. O nosso cavalo pode pular para B6 agora, já que ele está apoiado pelo peão aqui de A5, se for necessário. Por enquanto ele pode ficar aqui em C4, onde ele está pressionando aqui em D6. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você achou. E clicar aqui no vídeo que vai aparecer na tela final se você quiser melhorar o seu xadrez ainda mais. Valeu!